Uma dúvida que eu acho que todo mundo tá querendo ouvir a resposta de vocês, que a gente sabe que em todas as áreas existem as famosas pegadinhas, né? As famosas ratoeiras de questão, que eles colocam ali eu sempre digo que é como se fosse uma ratoeira que bota o queijinho ali pro rato, né? Pro rato vir ali e morder o queijinho. E na cirurgia a gente sabe que tradicionalmente tem alguns artifícios que são usados pelas bancas para poder montar as famosas armadilhas de questão de prova. O que vocês citariam como armadilhas comuns, né, nas questões de cirurgia que as bancas costumam usar? Pode começar aí, Cássio. Tá, eu dei uma revisada, eu tenho um banco com mais de 3.000 questões que eu comentei. E sempre quando tem alguma questão assim, eu ponho pegadinha ou controverso, alguma coisa assim. E aí eu fui localizar e eu vi que o número de questões que tinha mais, assim, esse tipo de ratoeira. O primeiro tópico, o primeiro campeão, eles te apresentam um paciente com trauma abdominal que está hemodinamicamente estável, só que ele fez um FAST. E esse FAST vem positivo, vem com sangue na cavidade. E aí ele quer te induzir o que? Você pensa, FAST positivo é laparotomia. Só que o paciente está estável, ele deveria ir para a tomografia. Esse paciente nem precisava fazer o FAST, podia ir direto para a TC. Então, essa é uma pegadinha bem frequente. O paciente estável, com trauma abdominal, ele te dá um FAST positivo para te induzir a responder laparotomia, quando a resposta, na verdade, vai ser tomografia. Essa é bem frequente. Outra de trauma também que eu vi bastante eles te apresentam também um paciente estável que faz uma tomo e tem uma lesão hepática ou esplênica com hemoperitônio. E eles também querem te induzir a falar, tem sangramento, tem sangue na barriga, tem que operar. Mas também a mesma coisa, o paciente que está com trauma de víscera maciça e tem um peritônio, mas está hemodinamicamente estável, ele pode ser conduzido com um manejo não operatório. Então isso também é bem frequente, né? Mais duas, assim, bem simples, ou também de trauma. Trauma eu acho que é campeão nisso aí. Eles põem lá um enunciado cheio de problemas, o paciente cheio de lesões no A, B, C, no D, no E, e aí eles põem uma lesão, por exemplo, muito grave no D, para te induzir aí primeiro no D, em vez de seguir a sequência do A, B, C, D, E. Então essa é bem frequente também, eles tentam te assustar por um caso que está com uma lesão muito grave no C, por exemplo. E aí para tentar fazer você esquecer do A, quando você tem que sempre seguir a sequência correta, né? E uma outra que eu vejo às vezes também é eles colocarem assim, perguntar qual que é a lesão hepática que mais sangra. Aí eles põem lá hemangioma na primeira opção. Você fala, opa, hemangioma, é sangue e tal, marca lá. Quando na verdade não é, né? É o adenoma. Então essas são as questões, os tópicos que eu vi mais frequentes. Eu acho que de trauma tem uma pegadinha que cai sempre, é o seguinte, vai colocar o cálculo da superfície corpórea queimada. Aí ele joga lá uma área de primeiro grau. E só entra pro cálculo segundo e terceiro grau. Então ele coloca o primeiro grau, é uma pegadinha clássica. Você não calcula o primeiro grau. Senão ele vai pra praia sem protetor solar e tem que tomar reposição volêmica gigante, né? É verdade. Então o primeiro grau não entra no cálculo da superfície corporal queimada. De trauma também, o que cai muito é assim, o paciente tá bem, tudo, você manda o paciente pra tomografia. E aí o paciente instabiliza. Qual a conduta? Então, sempre que o paciente instabilizar, a conduta é você voltar para o A. Traz para a sala de emergência, intuba, rever via aérea. Então, sempre tem isso. Você instabilizou, então vou fazer um FAST. Qualquer alteração durante o exame primário ou instabilidade do exame secundário, você volta para o A do ABCDE. Então, isso é uma coisa que, de trauma, acho que essas duas são bem clássicas, né? E caem de pegadinha mais, eu acho que bem isso pontuado, hein? Achei muito bom. Olha, sair do FAST eu mesmo ia errar. Eu já ia marcar laparotomia, olha aí, ó. Ver como é importante a gente falar, né? De pontuar isso. Às vezes a gente tem aqueles conceitos já fixos, né? Não, FAST positivo tem que ir pra cirurgia, mas olha aí, ó, se o paciente tá estável, né? Então, às vezes a gente não tem que valorizar só essa informação, né? Na verdade... Não, claro. O trauma abdominal, ele é uma coisa que abre muita pegadinha, porque se você estudar o trauma abdominal como um tópico único, você se confunde. Você tem que dividir o trauma abdominal em algumas doenças diferentes. Uma doença é o trauma abdominal contuso. A conduta é FAST no estável, tomografia no estável, se tiver alguma indicação formal de cirurgia, uma peritonite, é cirurgia. Outra doença é a arma de fogo, que vai ser geralmente laparotomia.
E uma outra é a arma branca. Se você separar em 3 doenças diferentes e aprender a conduta para cada uma dessas doenças, você acerta a questão. Aí se você colocar trauma abdominal, quando o trauma abdominal é fast, você vai se confundir. Então acho que o segredo aí é você separar em 3 doenças diferentes, apesar de às vezes os mecanismos serem sobrepostos, mas assim, um é o penetrante, arma de fogo, outro é o penetrante, arma branca e outro é o trauma contuso. Aí você consegue aprender a conduta, senão você não consegue aprender de jeito nenhum. São fluxogramas diferentes. Até eu acabei de lembrar, já que agora que o senhor comentou, dentro de ferimento de arma branca também. Outra coisa é que algumas bancas ainda tem aquela conduta, né? Penetrou a ponerose, ela parotomia. Enquanto outras bancas têm adotado a conduta mais moderna, vamos dizer assim, né? Que é o manejo não operatório seletivo, mesmo que o paciente tenha penetração da face, né? Então esse é outro lugar onde a gente tem que buscar as provas anteriores daquela banca para saber qual que é a conduta deles. E o último aqui que eu lembrei também de queimadura, às vezes eles colocam lá, pedem o tempo, né, de infusão, a velocidade de infusão da solução, e você, metade do volume de 24 horas é em 8 horas, mas é em 8 horas do evento da queimadura. Então se esse paciente chegou para você já com 2 horas, você vai administrar aquela primeira metade em 6 horas, porque é nas primeiras 8 horas da queimadura, não nas primeiras 8 horas do atendimento do paciente. Então as coisas que são mais padronizadas, que tem a conduta mais ok, que é o trauma, é onde entra a pegadinha maior, entendeu? Porque aí ele tem que dificultar de alguma forma. Geralmente é isso que a gente vê. Em outras situações, você tem pegadinha, mas tem menos, né? Menos pegadinha. Abdômen agudo, pensar assim, abdômen agudo, qual é a pegadinha que tem? Às vezes tem, assim, um exame inadequado, né? Era para ter feito um ultrassom, aí ele não faz ultrassom, faz uma tomografia. Aí você tem que fazer um ultrassom se for uma doença de via biliar, por exemplo. Às vezes não vê na tomografia. Então, às vezes a pegadinha é você dá um resultado de um exame que é inadequado, como o FAST no trauma. Isso acontece em abdômen agudo às vezes. Então, uma suspeita, por exemplo, de uma diverticulite. Aí, fez um raio-x e não viu nada. Ok, não vai ver nada mesmo, o raio-x numa diverticulite não complicada. Então, assim, ele dá um exame que não é o exame apropriado e diz que está normal. Aí o candidato fica perdido. Então, é uma forma de deixar a questão mais difícil, mas que não mede nada o conhecimento, mas que, infelizmente, cai. Então, fica atento. Tem um caso clínico, tem que fazer tal exame. Não fez tal exame, esse outro exame não é o indicado, então eu vou desconsiderar e vou atrás. Então isso é uma pegadinha muito grande, ter o exame, um resultado de um exame que não vai nem vem, que não muda a conduta. Essa é uma pegadinha que cai muito em abdômen agudo também. Isso aí cai bastante, isso aí. E essa questão do tempo eu achei muito interessante, porque às vezes o aluno perde uma questão por essa bobagem, né? De não se dar conta que já se passaram 2 horas, né? Então é importante lembrar, né? A sequência do que está sendo escrito no enunciado da questão para não perder esse tipo de questão. A reposição volêmica é muito controversa, porque agora mudou, a TLS não faz mais a fórmula de Parkland, né? Ela baixou de 4 para 2 para um adulto, né? Então já é uma mudança importante. Tem a questão do tempo e tem outra questão que é a seguinte: a forma de Parkland é a forma da reposição. O soro de manutenção vai por fora. Então, em prova prática, se o paciente vai ficar em jejum, você não vai dar só o Parkland, vai dar o Parkland mais o soro de manutenção. Se ele está comendo, tudo bem. Mas, então, o Parkland é reposição, tem a manutenção. Então, é um pouco complexo esse cálculo. E na prática, na vida prática, é uma maneira de você começar uma reposição, depois o paciente vai para a UTI, vai ver débito urinário, ver outras coisas, você vai fazer a reposição com base nos parâmetros vitais do paciente. Mas para a prova, essa dica do tempo, da superfície corpórea correta, isso aí é muito importante. E na mudança que teve na TLS, 10ª edição, e que é uma das mudanças mais importantes que houve aí nos queimados nos últimos tempos. Né? Muito bom. A outra dificuldade que às vezes eu vejo os autores colocarem é omitir muitos dados do enunciado para o aluno tentar chegar ao diagnóstico com o mínimo de informações possíveis. Então, eu já vi algumas vezes questão de trauma torácico sem dar ausculta torácica, sem dar percussão, perguntando se é hemotórax maciço ou pneumotórax. Dá para diferenciar? Dá, mas você tem que ficar mais atento a alguns sinais, né, que às vezes você vai ter uma pequena informação só que vai diferenciar 2 condições, né? Abdômen agudo também, às vezes ele dá muito, não dá nem o exame físico e quer que você defina qual que é a causa do abdômen agudo. Então, realmente tem uns enunciados que são feitos assim para dificultar a vida do aluno, né? É porque não é o caso clínico real. Ali não tem anamnese, exame físico, os complementares. Tem alguns dados que você tem que ver o que mais se encaixa com aquilo. E o segredo é procurar a palavra-chave.
Procurar o dado ali que diferencia. Vai ter sempre uma tríade de Beck no trauma torácico, né? Você vai ter alguma coisa aí, um desvio de traqueia, é o pneumotórax hipertensivo. Então vai ter um dado que não tem numa situação, mas tem na outra. E você tem que escolher a melhor opção, né? Então outra coisa que o aluno tem dúvida, dificuldade é assim, ele quer a opção perfeita, o aluno que é mais perfeccionista, ele quer o corretíssimo. Não tem. Ali é melhor opção, qual é, meu amigo? A melhor é essa aqui, então vai na melhor. Mas pode ser isso também, mas a melhor, mais provável é essa aqui. Então o aluno ele tem que encarar que é uma dança com o examinador. Então o examinador quer ir pra cá, vai pra cá. Quer ir pra lá, vai pra lá. Não é uma briga. Se o examinador for pro lado, se for pro outro, a dança não vai dar certo. É o mandamento do provérbio. O mandamento do provérbio é não brigarás com a questão. Isso, então você tem que Esse é o primeiro mandamento do provérbio. Ele tá indo pra cá, eu vou pra cá também. Ele tá indo pra lá, então tem que ver pra onde tá indo. Então eu acho que é tranquilidade, né? E a questão do queimado, voltando ainda, tem um outro aspecto de pânico, que é que o cara tem que fazer uma conta na prova. E daí, tem aluno, principalmente em prova prática, eu faço aqui treinamento prático direto, o cara fica em pânico, porque tem que calcular 70 vezes 2. Nossa! E o cara fica em pânico. Por quê? Porque tem pânico porque vai ter que fazer uma conta. E aí não tem computador. Então, assim... Sendo que para entrar na medicina ele fez uma prova que caía lá trigonometria, análise combinatória, e agora para fazer uma conta simples, né? Entra em pânico. Mas ele quer se livrar daquilo. Então, quando bota uma conta na hora, o cara se confunde e fica morrendo de medo. É engraçado. Então tem um aspecto psicológico do queimado, tem tudo isso aí do cálculo. É isso aí. Às vezes tem, assim, um exame inadequado, né? Era pra ter feito um ultrassom, aí ele não faz ultrassom, faz uma tomografia. Aí você tem que fazer um ultrassom se for uma doença de...